Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, o apóstolo Pedro, falando das cartas do apóstolo Paulo, diz que há nelas pontos ou coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes distorcem para a própria condenação deles. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 16. Leiam. Nas cartas do apóstolo Paulo, encontramos muitas expressões metafóricas e figuradas que às vezes confundem muitos cristãos, como as expressões palavra da cruz e mensagem da cruz. São duas expressões metafóricas ou figuradas. Jesus, o Cristo, também usou várias expressões metafóricas e figuradas. E uma delas é carregar a cruz. É bom deixarmos bem claro que a metáfora substitui o sentido literal por um figurado. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, vamos analisar versículos e expressões sobre a cruz usadas pelo apóstolo Paulo e por Jesus o Cristo, que muitos distorcem, enviesam para a própria condenação deles, como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Meus queridos irmãos e amigos, após a crucificação de Jesus, o Cristo, a cruz passou a ser um símbolo de fé. A cruz, esse instrumento maldito, passou a ser um símbolo de fé. Não, não e não. Após a crucificação de Jesus, o Cristo, a cruz, esse instrumento maldito, abominável de morte, e que também é símbolo do deus sol babilônico chamado Tamuz, passou a ser um símbolo de esperança? Não, não e não. Após a crucificação de Jesus, a cruz passou a ser um símbolo de vitória? Não, não e não. Após a crucificação de Jesus, o Cristo, a cruz, esse instrumento de morte maldito, abominável, adotado pelos romanos, e que também é símbolo do deus sol babilônico chamado Tamuz, passou a ser um símbolo do cristianismo, da igreja criada por Deus através de Jesus o Cristo? Não, não e não. A cruz é símbolo do deus sol babilônico chamado Tamuz. E são muitas as fontes bíblicas e históricas confiáveis falando sobre isso. E a cruz é também um instrumento de morte adotado
pelos romanos, que tirou a vida de Jesus, o Cristo, e de milhares e milhares de pessoas. Meus queridos irmãos e amigos, é isso que representa a cruz. Somente isso que representa a cruz. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção no que vou lhes dizer e reflitam. Nenhum instrumento de morte, como a cruz, a espada, o apedrejamento, a arma de fogo, se existisse na época, etc., podem ser considerados símbolos de amor, fé, redenção, vitória, ou símbolo da igreja criada por Jesus o Cristo, criada por Deus através de Jesus o Cristo. Isso é um absurdo. Como a cruz pode ser um símbolo de fé, sendo um instrumento de morte? Como a cruz pode ser um símbolo de vitória, sendo um instrumento de morte? Como a cruz pode ser um símbolo de triunfo, se é um instrumento de morte? Como a cruz pode ser símbolo do cristianismo, sendo um instrumento de morte? Não tem como resignificarmos um instrumento de morte, e com a agravante ainda de ser símbolo do Deus Sol Tammuz, mencionado na Bíblia e em muitas fontes históricas confiáveis. É difícil entender isso. Qualquer pessoa com 2 neurônios entende isso. Como um instrumento de morte pode ser considerado símbolo do cristianismo? Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção nas análises que iremos fazer sobre alguns versículos e expressões bíblicas que falam sobre a cruz, que muitos distorcem, enviesam. Prestem atenção na análise que iremos fazer. Meus queridos irmãos e amigos, por gentileza, abram suas Bíblias. Aqui está a minha. Abram suas Bíblias na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui neste versículo, o autor da carta aos Hebreus aconselha, incita os cristãos a fixar os olhos ou manter o foco somente em Jesus o Cristo, que é o autor e consumador da fé.
Eu vou repetir. Aqui neste versículo, o autor da carta aos Hebreus aconselha e incita os cristãos a fixar os olhos ou manter o foco somente em Jesus o Cristo, que é o autor e consumador da fé. O versículo diz que Jesus suportou a cruz. Suportou a cruz. Esse instrumento de morte terrível e maldito, adotado pelos romanos. E por que ele suportou a cruz? Ele suportou a cruz para se cumprir o plano de redenção ou salvação. O versículo diz ainda que por amor à humanidade ignorou a humilhação e o desprezo para que se cumprisse o plano de salvação. Senão todos nós estaríamos irremediavelmente perdidos e sem salvação. E o versículo finaliza dizendo que após ter concluído tudo, sentou-se à destra de Deus, o Todo-Poderoso, lá no trono celestial. Por gentileza, abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Capítulo 6, versículo 14. Abre aspas. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meus queridos irmãos e amigos, o que o apóstolo Paulo quis dizer nesse versículo? O apóstolo Paulo aqui está enaltecendo a cruz? Não, não e não. O versículo é bem claro. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que eu, Paulo, nunca me glorie de nada. Que eu, Paulo, nunca me orgulhe de nada. Eu, Paulo, tenho que gloriar-me no sacrifício expiatório de Jesus o Cristo na cruz, onde mostrou o seu amor incondicional por toda a humanidade. Porque por meio desse sacrifício, o mundo, para mim, está morto e eu estou morto para o mundo. Estão entendendo? A expressão metafórica figurada, gloriar-me na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, significa gloriar, exaltar o sacrifício expiatório de Jesus o Cristo na cruz. A expressão figurada, metafórica, gloriar-me na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, significa depositar toda a confiança, orgulho e esperança exclusivamente no sacrifício de Jesus o Cristo. Aqui, nesse versículo, o apóstolo Paulo não está absolutamente exaltando a cruz.
o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, significa um total rompimento e desprezo para com as prioridades humanas. Como já disse, queridos irmãos e amigos, é uma expressão metafórica e figurada. O apóstolo Paulo usou muitas expressões metafóricas e figuradas, deixando muitas pessoas confusas. Davi, no Salmo 56, versículo 8, diz que Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Odre era um recipiente onde se colocava água. Deus faz isso. Aqui é uma expressão metafórica e figurada que diz que Deus não é indiferente ao choro e à dor dos seus servos. Enfim, são muitas as expressões figuradas e metafóricas usadas pelos profetas, usada por Davi, usada pelo apóstolo Paulo, usadas por Jesus o Cristo, que muitas vezes confundem as pessoas. Por gentileza, abram suas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 16. Abre aspas. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo, matando com elas as inimizades. Aqui neste versículo, o apóstolo Paulo está dizendo que a cruz nos reconciliou com Deus? Não, não e não. O apóstolo Paulo está dizendo que o sacrifício expiatório de Jesus, o Cristo, na cruz, reconciliou ambos, judeus e gentios, com Deus, destruindo, matando as inimizades. O sacrifício expiatório de Jesus, o Cristo, na cruz, reconciliou o homem com Deus horizontalmente, judeus e gentios, e verticalmente a humanidade com Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui neste versículo que através do sacrifício expiatório de Jesus, o Cristo, na cruz, nós nos reconciliamos com Deus. Isto é, foi restabelecida a paz e as boas relações com Deus, porque estávamos afastados, destituídos da glória de Deus e irremediavelmente perdidos, sem salvação. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz: e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz,
pelo sangue da sua cruz, a paz foi feita através do sangue de Jesus Cristo, para que por meio dele, o sangue, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, feridas e sofrimentos, fomos sarados. Meus queridos irmãos e amigos, abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 38. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 38. Aqui está a minha Bíblia. 38. E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Agora vamos para Marcos, capítulo 8. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 34. 8:34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Meus queridos irmãos e amigos, leiam ainda no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23. Meus queridos irmãos e amigos, quem carregava a cruz estava sendo levado para onde? Quem carregava a cruz estava sendo levado para onde? Estava sendo levado para a execução e morrer de uma forma terrível, assustadora, dolorosa e humilhante. Jesus o Cristo, quando usa a metáfora, a figura, carregar a cruz, está dizendo que segui-lo não seria fácil. Jesus o Cristo, quando usa a metáfora, a figura, carregar a cruz, está dizendo que segui-lo não seria fácil. Tem que aguentar sofrimentos, perseguições, angústias, dores, e se for preciso, até morrer por amor ao seu nome, como aconteceu com os apóstolos. Portanto, essa expressão metafórica, figurada, usada por Jesus o Cristo, é sinônimo de sofrimento, angústias, perseguições, etc., significando também renúncia, obediência e compromisso com Jesus o Cristo com Jesus o Cristo. Compromisso, renúncia, obediência com Jesus o Cristo significa também isso. Literalmente falando, ele não está dizendo para
para ficarmos carregando uma cruz nos ombros, ou no pescoço, ou colocá-la dentro de um templo. Por gentileza, abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Abre aspas. A mensagem a respeito da cruz é loucura ou tolice para os que estão a caminho da destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Fecha aspas. A mensagem a respeito da cruz é loucura ou tolice para os que estão a caminho da destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O apóstolo Paulo aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, afirma que a mensagem de Jesus, o Cristo na cruz, e ele usa metaforicamente e figuradamente vamos voltar. O apóstolo Paulo aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 16, afirma que a mensagem de Jesus, o Cristo, na cruz, ele usa metaforicamente e figuradamente a expressão mensagem da cruz, que é a sua morte expiatória, cumprindo o plano de salvação, é loucura, absurdo para quem está rejeitando a salvação. Mas é poder de Deus para os que creem. O apóstolo Paulo está dizendo que a morte expiatória de Jesus, o Cristo, na cruz, é loucura. É loucura. Absurdo. Para quem está rejeitando a salvação. Mas é poder de Deus para os que creem. É por isso que o apóstolo Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus queridos irmãos e amigos, naquela época, a cidade de Corinto era o centro cultural onde a sabedoria humana e a filosofia grega eram bastante valorizadas. Entenderam? Naquela época, a cidade de Corinto era o centro cultural onde a sabedoria humana e a filosofia grega eram bastante valorizadas. Para os gregos, os gentios, a ideia de um Deus todo-poderoso que se deixa crucificar era um absurdo intelectual e uma loucura. Eles não entendiam isso. A ideia de um Deus todo-poderoso que se deixa crucificar era um absurdo intelectual e uma loucura para os gregos, para os gentios. Para os judeus, era um escândalo e também uma loucura, porque esperavam
e ainda esperam um Messias glorioso, conquistador, e não um Deus que morresse em uma maldita, abominável cruz. Mas para os que estão sendo salvos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por gentileza, abram suas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. 3, versículo 13. Estamos terminando. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ou pendurado na cruz. Meus queridos irmãos e amigos, aquele que era crucificado era considerado maldito porque o instrumento de morte utilizado era maldito, abominável. Jesus, o Cristo, se fez maldição por nós porque foi morto num instrumento considerado maldito e abominável. E o fato de ter sido morto nesse instrumento de morte terrível, maldito e abominável, não quer dizer que Jesus, o Cristo, resignificou a cruz, transformando-a em um símbolo de fé, amor, vitória, esperança, redenção, triunfo e símbolo do cristianismo. Ela continua sendo um instrumento de morte, maldito, abominável, adotado pelos romanos, e símbolo somente do deus Sol babilônico chamado Tamuz. Quando falamos que a cruz é maldita e abominável, não estamos ofendendo de maneira nenhuma a Igreja Católica Apostólica Romana, porque esse instrumento de morte adotado pelos romanos surgiu lá na Babilônia mais de 2000 anos antes de ser adotada, venerada e enaltecida pela Igreja Católica Apostólica Romana. Lamentamos profundamente o fato dela ter tomado essa atitude completamente errada, saindo da rota estabelecida por Jesus o Cristo. Meus queridos irmãos e amigos, a ignorância, o analfabetismo espiritual bíblico é muito, muito grande. O nosso compromisso é com a verdade, independentemente de denominação religiosa. No Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade pode libertar da mentira, pode quebrar as correntes da mentira. No Evangelho segundo Mateus 24:4, Jesus o Cristo disse: tomem muito cuidado para que ninguém engane vocês. O profeta Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Meus queridos irmãos e amigos, a semana que vem nós estaremos postando, se Deus assim o permitir, o último estudo sobre a origem e história da cruz. É o 5º estudo. Acompanhem esses estudos,
tenham conhecimento da origem e história da cruz, para não serem enganados. Meus queridos irmãos e amigos, dê o seu like, inscreva nesse canal, que é o canal de todos aqueles que amam a verdade, que prezam pela verdade. Façam esse canal crescer cada vez mais. Esse canal não é meu, é de todos nós. Um grande e carinhoso abraço.